Quer sair disso? Uma fonte de dados simples, vinda de um sistema de informações gerenciais, com alguns dados e um identificador único para funcionários ou estudantes. Para alguns crachás de identificação incríveis, que contêm um código de barras que pode ser escaneado tanto de um dispositivo inteligente quanto de um leitor de código de barras dedicado para a entrada automatizada de dados. São incríveis, dá para incluir logotipos e informações. E não estou falando de gerar um, dois ou três desses de cada vez, estou falando de gerar centenas, se não milhares deles de uma só vez. E isso leva apenas alguns minutos. Ei, podemos ir um passo além. Em vez de códigos de barras, talvez você prefira códigos QR novamente, o processo é exatamente o mesmo. Fazemos uma pequena modificação e podemos gerar centenas e milhares desses cartões de identificação com códigos QR escaneáveis. Olá, sou Nikos Pafites de Chipre Ensolarada. Bem-vindo ao tutorial. Como você pode ver, este tutorial é sobre gerar códigos de barras ou QR para criar crachás de identificação com visual incrível. Agora, o exemplo que vou usar é criar crachás de identificação de estudantes com seu número de identificação único. E você pode usar esses crachás para escanear e registrar presença ou para controle de entrada e saída. Você pode criar crachás como este para funcionários ou para qualquer outra finalidade que desejar. Talvez você queira criar só o código de barras ou QR, sem mais informações. Isso depende totalmente de você. O conhecimento técnico necessário para realmente fazer isso é muito limitado. Você praticamente não precisa de nenhum conhecimento técnico, apenas o conhecimento que vou te passar neste tutorial agora. Este será um tutorial completo. Como sempre, primeiro vou explicar o entendimento das diferentes coisas que vamos usar para criar esses distintivos. E então vamos passar por todo o processo, desde criar o documento e a tabela, inserir dados, adicionar a fonte como campo de mesclagem e gerar as etiquetas. Parece um processo longo, mas eu prometo, não é. É realmente rápido quando você entende. Então vamos começar entendendo os diferentes componentes-chave que vamos precisar usar. Então, neste PDF, todas as informações que você precisa como referência para duplicar isso a qualquer momento estão aqui. Baixe acessando a descrição do vídeo. O link para download está disponível e pode ser usado como referência futura. Se for repetir esse processo depois e esquecer como fazer, pode voltar a este vídeo para rever o procedimento. Então, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para poder encontrar o vídeo facilmente no futuro. Então vamos começar. Esta seção laranja no topo simplesmente destaca várias teclas de atalho que vamos usar. Agora, é só a tecla F9 e podemos ver que o F9 sozinho serve simplesmente para atualizar os dados mesclados. Alternativa F9. No entanto, a tecla alternativa, junto com a tecla F9, é importante e nós vamos usá-la. Isso nos permite alternar entre os dados representados ou exibidos e o código do campo de mesclagem ou o código por trás do controle do campo de mesclagem, Ctrl F9. Esta é a mais importante. É aqui que a maioria das pessoas, quando tenta criar um código de campo de mesclagem, acaba errando. Não funciona, e eu vou explicar o porquê em um segundo. Aqui embaixo podemos ver o código do campo de mesclagem que vamos inserir, e na tabela abaixo eu o detalho. Agora você pode ver que usamos essas chaves ou esses colchetes, e é aí que entra o Ctrl F9. Se simplesmente digitarmos as chaves usando o teclado ou simplesmente copiarmos e colarmos esse código, não vai funcionar. Não vai funcionar porque o Word vai ver essas chaves como texto simples e não vai funcionar. Quando inserimos essas chaves usando as teclas Ctrl mais F9, na verdade estamos inserindo uma chave de código de campo. Então, embora vejamos as chaves ou esses colchetes, eles vão ficar em negrito. Há um código oculto por trás delas, o que é um passo importante. Então precisamos usar Ctrl mais F9 para que possamos gerar as chaves de código de campo.
E então, podemos simplesmente digitar esse código. É por isso que não podemos simplesmente copiar esse código. Tudo bem, a primeira parte. Exibir código de barras instrui o Word a mostrar um código de barras no lugar do texto. Então, a informação, porque vamos usar um processo de mala direta, é a informação que será mesclada da fonte de dados. Vamos supor que o número de identificação do aluno será convertido em um código de barras, certo? Em vez de mostrar apenas esse número, o campo de mesclagem identificação do aluno, esse aqui. Agora, identificação do aluno é simplesmente a coluna na fonte de dados. Nomeei a coluna como identificação do aluno. Está dizendo que vamos obter as informações para exibir neste rótulo a partir da coluna, vamos mesclar a partir da coluna identificação do aluno. Código 128. Bem, isso basicamente diz que ele vai converter os dados que ele traz como um código de barras. Código 128, sugiro o código 128, você pode usar o código 39, mas o 128 converte isso. Ele usa a tabela ACIE ou a tabela ACIE. Então você pode converter, vamos dizer, e comercial, pontos de interrogação, pontos de exclamação. Qualquer texto que você possa digitar no teclado pode ser representado no código de barras. Code 128. Ok, o código 39 não possui toda a tabela ASCII. A vantagem? Não, use só o 128. Substitua aqui pelo código 128. Então aqui, onde temos o código 128, podemos substituir por QR. E em vez de gerar um código de barras, ele vai gerar um código QR. Lembre-se, vamos demonstrar tudo isso em um segundo, na /H2200. Bem, isso é basicamente a altura do código de barras, então você pode mudar a altura do código de barras. E se mudarmos a altura, automaticamente mudamos a largura, porque vai ser proporcional, vai manter uma proporção de aspecto. Então, se mudarmos apenas uma dimensão, a outra também vai mudar. Você também pode incluir um valor de L ali e pode modificar a largura em vez da altura ou ambos. Isso vai depender totalmente de você. O /Q3, isso basicamente representa a zona silenciosa de um código QR ou de um código de barras. Agora, a zona silenciosa é essencialmente uma margem de área branca ao redor desse código. Nós vamos ver isso no próximo slide. E o último, o /T. Isso é opcional. Isso é caso você queira adicionar os dados legíveis por humanos abaixo do código de barras. Então vamos ver o que são esses dois, para que possamos ver aqui que estes são os dados legíveis por humanos. Se adicionarmos o /T ao código, obteremos o número de identificação representado no código de barras e na parte inferior. A zona silenciosa são essas margens que vemos para o código de barras, tanto horizontal quanto vertical, ou o horizontal e vertical do código QR, essa é a zona silenciosa. E é isso que é ajustado pelo Q3. Tentei mudar isso no Word, mas o mais recomendado mesmo é o Q3. É um tamanho razoável, não é muito grande, não é muito pequeno, e eu já tentei mudar esse valor. Não vejo muita diferença, então pode omitir isso se quiser, mas pode ajustar esse valor. Eu adicionei isso porque esse é o valor recomendado, pois ele dá a quantidade certa de, digamos, margem ou espaço em branco ao redor do código. Então isso é tudo que vamos precisar agora. Vamos começar a gerar nossos números de identificação do zero. Certo, o primeiro passo é adquirir nossa fonte de dados. Agora eu tenho uma fonte de dados aqui que foi gerada. Isso foi modificado. Todos os nomes e sobrenomes dos alunos aqui são fictícios e serão gerados pelo seu sistema de gerenciamento de informações dos alunos. Tenho apenas nome, sobrenome e matrícula do aluno. Cada aluno tem data de nascimento e código do ano únicos. Então eu tenho desde o 7º ano até o 13º ano. Isso é como 658 se tirarmos a primeira linha. São 658 alunos neste conjunto de dados. E nós vamos gerar etiquetas para cada aluno de uma só vez. Ok, o importante é, como sempre digo, garantir que os nomes das suas colunas ou campos não tenham espaços. Então, quando eu tenho duas palavras, eu uso o sublinhado, mas você pode fazer assim também.
ano código e deixar cada palavra legível simplesmente usando uma letra maiúscula. O que você quer evitar são espaços, então, depois que você tiver seus dados e os nomes dos campos configurados corretamente, sem espaços. Novamente, se você tiver mais dados, então você pode. Por exemplo, ano 10 eu posso mais tarde, eu vou conseguir. Quando eu for mesclar esses dados e criar os crachás, eu posso decidir criar apenas para o ano 10 e não para todos os alunos toda vez. Essa vai ser a minha decisão. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um tutorial completo sobre mala direta. Eu vou te mostrar absolutamente tudo o que você precisa aqui. Mas se você quiser apenas um tutorial ou mala direta para cartas e outras coisas, você pode dar uma olhada nisso também. Beleza, essa é a nossa fonte de dados. Não tem nada de especial nisso. Vou fechar isso, não vou salvar. Precisamos garantir que seu banco de dados esteja fechado, não aberto. Quando você for criar seu documento e criar seus campos de mesclagem, esse é um passo muito importante. Certo, próximo passo, vamos gerar nosso documento, que será o modelo para gerar todos os crachás de identificação. Então, vou clicar com o botão direito aqui, novo documento do Word. Vou chamar isso de mesclagem. Posso criar um para códigos QR, outro para códigos de barras. Vou criar um só e modificá-lo para este caso. Então aqui está meu documento de mesclagem e vou abrir esse documento agora. E aqui está, tudo certo agora. Então, o que vamos fazer primeiro é criar a estrutura da tabela. Agora eu tenho 658 etiquetas para gerar, então vou gerar em uma página 10 etiquetas, 2 colunas, 5 linhas. Certo, então o que eu vou fazer primeiro de tudo é o seguinte, eu vou inserir tabela, 2 colunas, 5 linhas. Agora, para eu usar o máximo de espaço aqui, o que eu vou fazer é ajustar a margem superior aqui. Então, estou fazendo isso assim. Se você for para a página inicial, tem essa caixinha aqui, desculpe, é em exibir. Ali está. Você deve ter uma caixa de seleção. Ao clicar nela na página, verá as réguas vertical e horizontal. Então, eu só vou deixar essa margem superior bem pequena, não totalmente pequena. Esta é a margem da página. Você também pode fazer isso indo em Layout, Configuração da página e mudando a margem superior e a margem inferior para, digamos, 0,5 centímetros. Clique em OK e isso me dá o máximo de aproveitamento da página. O próximo passo é clicar. Ao clicar na tabela, aparece um pequeno cursor em forma de cruz. Vou clicar nisso e agora, enquanto minha tabela está selecionada, posso ir até a minha tabela. Desculpe, layout da tabela. Aqui estão as propriedades, vamos até lá e daqui faço minha parte. 175 centímetros. Desculpe. Clique em OK para ver como fica. Pronto, você vê como tudo se desloca para a direita. Então, novamente, diminuindo minhas margens esquerda e direita, posso ir para essa página inicial. Desculpe. Configuração de layout de página se desejar. Agora vou definir minha margem esquerda, por exemplo. 1 centímetro. Definir minha margem direita como 1 centímetro. Clique em OK e isso deve colocar tudo lá. Você vai ficar bem organizado ali. Agora eu também posso colocar isso no meio, realmente não importa, você pode modificar isso depois. O próximo passo que eu vou fazer é o seguinte, vou selecionar minha tabela e vou colocar uma borda grossa nela. A partir do meu design, posso acessar minhas bordas. Vou clicar em bordas e sombreamento lá embaixo, vou fazer essa borda. Defina 6 pontos de espessura e clique em OK. Agora, o motivo de eu deixar minhas bordas tão grossas é porque, quando quero cortar isso, ter uma linha bem grossa facilita cortar entre essa linha grossa e eu fico com uma borda preta fina ao redor de cada etiqueta. Certo, então essa parte está feita. A próxima coisa que vou fazer é clicar novamente nessa aba aqui da tabela. Vou voltar para as propriedades de layout da minha tabela
e vou para a linha. Vou especificar a altura da linha. A altura da minha linha vai ser 55. Agora, pode ajustar esses valores, não precisa seguir exatamente. Assim, a largura da minha coluna será 9 centímetros. Clique em OK, e isso deve me dar, olha só, estou quase encaixando ali. Na verdade, vamos mudar isso. Como 55 não permite ter 10, vou clicar na tabela de novo. Vá para a propriedade de altura da linha. Vou mudar isso para 5 centímetros, pronto. E isso já é suficiente. Ok, está ótimo. Agora, você pode, se quiser, ir até a sua tabela e alinhar isso no centro também, só para deixar tudo bonito e organizado. Só preciso configurar uma página, não 650 ou 65. Então esse é o primeiro passo, criar nossa tabela. Isso vai conter os crachás de cada aluno. Próximo passo, vamos começar a adicionar alguns dados aqui. Então, meu próximo passo é clicar em salvar arquivo, salvar. Eu vou fazer o que chamamos de mala direta. Eu preciso conectar minha fonte de dados ao meu documento do Word. Então, para fazer isso, eu vou em correspondências, eu vou lá para selecionar os destinatários. Usar uma lista existente, pois já tenho minha lista na área de trabalho, onde guardo tudo, incluindo cartões de identificação de estudante. Aqui está minha fonte de dados. Vou dar um duplo clique nela agora, vai me mostrar aqui que minha fonte de dados só tem uma planilha. Se minha planilha do Excel tivesse 2 ou 3 abas, todas seriam listadas aqui, e você escolheria qual contém os dados. Só tem uma planilha, então é nela que estão os dados. E aqui diz, a primeira linha dos dados contém os cabeçalhos das colunas. Lembre-se, cabeçalhos de colunas ou nomes de campos não devem ter espaços. Aquela primeira linha ali, que eu posso visualizar a partir daqui. Pronto, então podemos ver aqui na linha 1. Esses são os cabeçalhos das colunas. Informo a mala direta que a primeira linha é apenas cabeçalho, não dado. Clique. Pronto, é isso. Nada de espetacular acontece, mas você vai ver um monte de outras ferramentas aqui sendo habilitadas. Tudo bem, primeiro passo. Nós vamos trabalhar apenas neste primeiro rótulo, só neste aqui, por enquanto. Quero descer algumas linhas. Mas se eu apertar Enter agora, ele move a tabela para baixo, em vez do meu ponto de inserção descer dentro daquela célula da tabela. Então aqui vai um truque. Se eu digitar algo tipo e agora apertar Enter algumas vezes, eu vou descer. Vamos dizer que 2 vezes já é o suficiente. Agora eu posso selecionar isso e apagar, e eu tenho esses espaços aqui para começar a digitar dentro, e ainda posso apertar Enter de novo. Pronto. Então aqui eu vou digitar o primeiro nome. Isso é só para decidir qual informação mostrar. Vamos usar nome completo ou do aluno, não só o primeiro nome. Nome do aluno, e depois disso eu quero obter as informações da minha fonte de dados. Enquanto estou na minha guia de correspondências, eu vou em inserir campo de mesclagem para nome. Isso vai adicionar o primeiro nome, espaço, inserir campo de mesclagem para sobrenome. E podemos formatar isso como faríamos com qualquer coisa. Eu só vou colocar isso no tamanho 12, vou deixar a primeira parte aqui em negrito. Certo? Agora vou pressionar Enter e embaixo vou colocar o número de identificação do aluno. Assim ele mostra o número de identificação também. Lembre-se, se o código QR ou o código de barras não for legível pelo seu leitor por qualquer motivo, se estiver sujo, riscado. Você ainda pode ler o número daqui. Então eu vou colocar aqui número de identificação. Chame isso do que quiser, espaço, e eu vou seguir em frente. Inserir campo de mesclagem. Meu número de identificação é este aqui, o número de matrícula do aluno. Vou deixar isso em negrito novamente. Tudo certo agora. Se eu quiser ver se isso está funcionando ou não, vou apenas clicar aqui, onde diz Visualizar resultados. Vejo ali meu primeiro aluno, e se avançar, encontro cada aluno com nome completo e número de identificação.
Já concluímos a primeira parte antes de eu adicionar o QR Code ou código de barras. Vou adicionar um pequeno logotipo de estudante aqui, vou buscar meu logotipo. Vou clicar aqui em cima, em algum lugar, em qualquer lugar. Não importa muito onde, vou inserir imagens. Este dispositivo, na verdade coloquei meu logotipo na mesma pasta com todo o resto. Então vamos lá. Meu logotipo está ali e tenho esse logotipo aqui. Vou apenas deixá-lo menor. Bem pequeno e bonito. Agora, vou usar a ferramenta de quebra de texto. Então, quando você clica em uma imagem, pode ver a ferramenta de quebra de texto aqui, ou pode dar um duplo clique na imagem. Você tem a ferramenta de quebra de texto aqui. Vou escolher a opção na frente do texto, assim não atrapalha meu texto, só pego e coloco ali. Vamos voltar para minhas correspondências e eu posso ver que todos os meus dados estão lá. Vamos remover a visualização dos resultados. Certo, vejo que o sobrenome pode ficar acima do logotipo, então vou clicar aqui e mover um pouco para baixo. Agora, é aqui que nós vamos gerar o código do campo de mesclagem. Então, o código do campo de mesclagem que queremos colocar é este aqui. Novamente, eu vou deixar isso disponível para download na descrição deste vídeo, mas também coloquei esse código como texto na descrição do vídeo. Então, tudo isso você pode encontrar na descrição do vídeo. Certo? Então eu só vou te mostrar aqui agora, você consegue ver aqui, a primeira coisa que precisamos fazer é entrar nos códigos de campo de mesclagem. Então daqui podemos ver, daqui para ir para. Precisamos pressionar Alt F9, que vai alternar entre os dados e os códigos de campo. Aqui está um exemplo. Vou segurar a tecla Alt e pressionar F9. Agora você pode ver que, em vez dos dados do campo de mesclagem, vemos o código do campo de mesclagem. Ele mostra o campo de mesclagem para nome, campo de mesclagem para sobrenome, depois mostra número de identificação, campo de mesclagem para identificação do estudante. Se eu pressionar a alternativa F9, novamente, ele alterna de volta, então posso continuar fazendo isso. Está vendo? É isso que é um interruptor de alternância. Se eu estiver visualizando meus resultados e pressionar a alternativa F9 novamente, ele vai me mostrar os códigos dos campos em vez do resultado. Basta pressionar a alternativa F9 para ver os resultados. Beleza, vamos sair da visualização e voltar ao normal. Agora vou pressionar a alternativa F9 para poder ver meus códigos de campos de mesclagem. Agora o que eu quero fazer é adicionar esse código. E eu quero começar adicionando essas chaves, abrindo as chaves aqui ou colchetes. E podemos ver, como dissemos no começo, você não pode digitar isso com o seu teclado. Você tem que usar Ctrl F9 para inserir as chaves. Então vou começar segurando o botão Ctrl e pressionando aqui o botão Ctrl F9. Você consegue ver que isso inseriu a chave? Se eu clicar fora e digitar A, consegue ver? Essas chaves têm alguma diferença? Isto é texto, isto é uma chave de código de campo, aquilo não é, nós não queremos texto. E eu também vou precisar de outro conjunto de colchetes aqui. Você consegue ver aqui dentro? Nós vamos precisar de outro conjunto de chaves ali. Então eu posso fazer isso agora, posso clicar aqui dentro e simplesmente pressionar Ctrl F9 de novo. Certo? Agora vamos adicionar nosso código. A primeira coisa que quero adicionar é o código para exibir o código de barras. Depois, abrimos aspas e digitamos Merge Field. Vou copiar porque isso pode ser copiado. Depois disso, coloco aspas nas outras chaves e adiciono o código do campo de mesclagem. Identificação do aluno agora. Identificação do aluno simplesmente diz: eu vou pegar a informação que vou converter como um código. O código, a informação que eu pego aqui, você consegue ver o número de matrícula? Este é um Student ID. E você tem que escrever aqui o nome do campo exatamente como está. Certo? Depois disso, a gente fecha as aspas. Então vamos fechar as aspas ali e depois vamos adicionar o que vamos gerar. Então eu quero gerar um código de barras 128, então vou digitar aqui código 128.
Depois eu quero que o tamanho tenha uma altura de 2.200. Agora, 1.400 é aproximadamente uma polegada. Vou colocar aqui switch H espaço 2.200. Switch Q para a zona silenciosa 3. É isso que temos. Essa é a recomendação e eu ainda não vou colocar o T. Assim você pode ver o que conseguimos agora. Vamos dar uma olhada. Se eu apertar a alternativa F9 agora, ele vai voltar para o modo de dados. Pronto, está aqui. Tenho meu código de barras, mas lembre-se da tecla F9 para atualizar todos os campos de mesclagem agora. Olha, eu aperto F9, aí está meu código de barras completo. Ok, então usar o F9 vai simplesmente atualizar tudo. Este é o meu código de barras. Então vamos testar isso. Agora eu vou para a visualização dos resultados. Este código de barras representa o número 1700 e assim por diante. Vou pegar o celular e abrir o leitor de código de barras. Escaneio. Ah, aí está. Foi rápido. E esse é o número que ele leu. Consegue ver? Esse é o mesmo número? Perfeito, então isso funciona direitinho. Estamos quase terminando, na verdade, já terminamos, só precisamos duplicar isso para o restante dos rótulos. Então, com isso feito, vou pressionar a alternativa F9 e o que vou fazer aqui é adicionar também a barra T agora. Isso também vai mostrar os dados legíveis para humanos, se você quiser. Então vamos pressionar a alternativa F9 de novo para voltar ao modo normal. E você pode ver que isso também me mostra o código legível para humanos logo abaixo. Se quiser, adicione e veja que este código é igual àquele. Eu não vou adicionar o barra T por enquanto, não preciso disso. A próxima coisa que eu vou fazer é eu posso. Só vamos ver o tamanho disso. Agora, o tamanho desse texto aqui não importa muito. Então, mesmo se eu deixasse esse texto bem menor, assim, não faz diferença. Porque assim que eu pressiono a alternativa F9, o tamanho desse código é irrelevante, porque nós definimos a altura desse código de barras para 2.200. E se eu mudar esse número, então vamos fazer isso agora. Alternativa F9 para voltar lá. E eu mudo de 2.200, vamos dizer que eu coloco 1.800, alternativa F9 de novo. Você pode ver que meu código QR está um pouco menor. Vou deixar assim. Na verdade, eu gostei desse, tudo bem. O próximo passo que posso fazer, se eu clicar ali e clicar em alinhar ao centro, ele vai colocar meu código de barras no meio. Ficou bonito e organizado, perfeito. Então vamos dar uma olhada rápida nas correspondências, ver a prévia, e aqui está, perfeito, absolutamente fantástico. Antes de fazer qualquer outra coisa, deixa eu te mostrar como transformar isso em um código QR. Então vou pressionar alternativa F9 ao invés de... Então vamos só aumentar um pouco esse texto para que você possa ver melhor. Ao invés de usar o código 128, eu simplesmente digito QR. Alternativa F9. Agora temos códigos QR, é assim de fácil, pessoal, é isso aí. Trocar um código de barras por um QR é simples assim. Tudo certo, vou conferir. Use a alternativa F9 novamente e altere isso de volta. Código 128, alternativa F9 para voltar. Pronto, posso pressionar F9 sozinho para atualizar os dados. Perfeito. Agora, o que queremos fazer? Queremos poder gerar o próximo aluno no próximo rótulo, o próximo, próximo e continuar assim. Então vamos fazer assim. Vamos clicar na parte de baixo, selecionar arrastar e selecionar tudo, incluindo a imagem, Ctrl C para copiar. Vamos clicar neste rótulo e vamos pressionar Ctrl Sim e agora temos nosso próximo rótulo. Mas precisamos adicionar mais um comando, uma instrução. Nós queremos agora. Se eu for em correspondências e mostrar a visualização, você pode ver que estou recebendo o mesmo aluno, não está olhando para o próximo aluno.
Precisamos dizer para esse rótulo ir uma linha abaixo na minha fonte de dados. Então vamos fazer isso agora, vamos sair da visualização na linha anterior. Em algum lugar aqui em cima, vou acessar minhas correspondências e vou até regras em regras. Vou selecionar próximo registro C e vou dizer se o próximo registro, a identificação do aluno, não está em branco. Então role para baixo, se não estiver em branco, clique em OK, então ele vai exibir o próximo aluno. Se estiver vazio, ele para. Vamos conferir. Olha o aluno 1, aluno 2. Se olharmos nossa fonte de dados, o primeiro nome completo é Trang, o segundo é Vikram. Temos Trang e Vikram. Então agora, o que queremos fazer é sair do modo de visualização, vou selecionar tudo isso e apertar Ctrl C. Clique aqui, Ctrl V, clique aqui, Ctrl V, clique aqui, Ctrl V, clique aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora veja o que temos, ele realmente gerou 1, 2, 3. Não cabe em todas as minhas linhas, então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mover meus rótulos um pouco para cima, vamos ver se cabe. Sim, eu vou mover meus rótulos um pouco para cima, porque isso está deixando a linha um pouco maior do que eu preciso. Assim, e você consegue ver agora que está subindo. Pronto, vou selecionar este aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Agora tenho 10 rótulos. Ok, perfeito. Esses não estão centralizados, então vou clicar ali e escolher alinhar ao centro. Clique ali, alinha ao centro só para eu deixar bonito. Quero um tutorial completo, detalhado, incluindo possíveis erros. Eu odeio quando assisto tutoriais. E sabe, tudo funciona perfeitamente quando estão demonstrando, mas quando você tenta fazer, não funciona direito. É isso que eu quero evitar. Então agora eu tenho minha página completa, cheia de etiquetas, e olha só isso. Agora, se eu for para correspondências e for para a próxima página, próxima página, próxima página, próxima página. Se eu for à última página, essa é a etiqueta 658, esta aqui, essas aí estão, essa é a última, essas estão em branco. Beleza, porque não está importando mais nada. Essa foi a última, beleza, perfeito. Então, se eu voltar aqui, basicamente é isso agora. Se eu quisesse fazer códigos QR em vez disso, então eu só vou sair da visualização. Se eu preferisse QR Codes em vez de códigos de barras, então eu simplesmente vou pressionar a alternativa F9 e mudar em todas essas 10 etiquetas, em vez de code 128, eu vou colocar as letras QR. Beleza, então o que fazemos agora? Deixe-me voltar com Alt F9, vou salvar meu documento, arquivo, salvar. Se você não quiser fazer todos os registros, você só faz. Vamos dizer ano 10, porque nos meus destinatários aqui, eu realmente tenho o grupo do ano deles. Posso filtrar pelo código do ano se quiser. Depois você pode ir em editar lista de destinatários e pode aplicar um filtro, por exemplo, campo de filtro. Código do ano igual ao ano 10. Ok? Porque aqui diz ano 10. Se eu clicar em OK agora, ele vai fazer só esses aqui. Se eu clicar em OK, agora a quantidade de resultados que eu tenho é 98 em vez de 658. Se eu quiser modificar isso, posso ir em editar filtro da lista de destinatários. Posso remover esse filtro, simplesmente eliminar tudo isso. Nenhum. Clique em OK e OK. E agora, se eu pressionar F9 para atualizar tudo e for para o meu último, tenho 658 registros. Ok? Então você pode filtrar. Tudo bem. Como junto esses agora? Quando eu terminar, vou em concluir e mesclar, editar documentos individuais, todos os registros. Vou criar 658 etiquetas. Agora mesmo, clique em tudo. Aguarde a roda girar. É isso, documento.
Aqui você vê, este é um novo documento, este é meu documento merge, aqui em cima mergex, este é meu novo documento, não está salvo. Agora, estas são todas as etiquetas geradas, olha só, todas essas páginas, todos os QR Codes. Quanto tempo levou para gerar? Segundos. Ok, perfeito. Tudo o que preciso fazer agora é ir em arquivo, salvar como, e salvar isso como um documento com um nome. Eu não sei. Vamos para mais opções. Vou colocar isso na minha pasta com todo o resto, vou chamar isso de IDs, de código de barras. Esse está salvo, posso fechar. Este aqui. O que eu normalmente faria seria gerar um novo documento, assim não preciso ficar mudando os códigos. Eu vou clicar em salvar, salvar esse documento e depois vou salvar outro. Arquivo salvar como... Este aqui vai ser merge.qr. Ok, salvar. Este é um novo documento para gerar códigos QR. Em vez disso, vou pressionar a alternativa F9 no meu teclado e vou mudar aquele código 128 para QR. Certo, e vou fazer isso para todas essas 10 etiquetas. Copiei as letras QR ou para desfazer e estou colando ali. É isso. Agora, se eu pressionar a alternativa F9, de novo, alternativa F9, agora eu tenho códigos QR. Uma página tem 10 crachás ali. E agora, novamente, eu posso ir em editar lista de destinatários, filtrar com base no que eu quiser, filtrar para quem eu quero gerar, finalizar e mesclar documentos individuais. Todos! Agora, ele vai gerar 658 crachás para os alunos com códigos QR. Aí está, aqui estão minhas novas cartas de documentos para arquivar, salvar como... Mais opções, vou para a minha área de trabalho, salvo na mesma pasta. E esse aqui vai se chamar, como era o nome do anterior mesmo? IDs de código de barras, vai ser IDs de código QR. É isso, e eu posso salvar isso também. Arquivo salvo, pronto. Agora eu tenho aqui meu documento de mesclagem para códigos de barras, meu documento de mesclagem para códigos QR, e eu tenho meus IDs de código QR exportados. São 658 etiquetas prontas para serem impressas, e eu também tenho meus IDs de código de barras prontos para serem impressos, o que você preferir. Vamos supor que você queira alterar esses dados. Por exemplo, vou abrir minha fonte de dados. Eu vou digitar o primeiro. Com o meu nome, se eu conseguir soletrar meu nome, e eu quero gerar este aqui. Quero apagar, mudar e adicionar novos dados. Eu não preciso mudar mais nada. É isso. Então eu posso só mudar e salvar os dados. Agora, se eu quiser gerar um código QR, aqui está meu documento de mesclagem de QR. Quando eu der um duplo clique para abrir, o Word vai te perguntar: você quer vincular o documento à planilha 1 da sua fonte de dados? Se você não mudou o nome ou o local da sua fonte de dados, ela está no mesmo lugar do documento de mesclagem. Se eu clicar em sim, é isso, esses são os dados. Se eu for em correspondências e exibir, você pode ver que o primeiro agora são meus dados. Então, literalmente, depois que você configurou isso, tudo o que você precisa fazer, pessoal, é simplesmente não salvar. É só mudar os dados aqui, porque o formato já está correto. Você pode excluir os dados, adicionar novos dados, modificar os dados, fazer o que quiser. Isso foi muito fácil. Acho que é uma ferramenta incrível, usando QR Codes ou códigos de barras para automatizar a entrada de dados. Ensino Tecnologias da Informação e Comunicação é parte do curso. As vantagens são que não há chance de erro humano, é muito mais rápido, é mais preciso e simplesmente economiza muito, mas muito tempo. Imagine tentar gerar isso um por um,
ou usando uma fonte de dados? Para ir e encontrar o número de identificação de alguém ou suas informações, códigos QR e códigos de barras são muito mais fáceis. Agora, se você aprendeu algo novo, você já sabe o que fazer, ou se gostou do que viu, não esqueça de curtir e se inscrever. Eu te vejo de novo no próximo vídeo. E se você usar esse método, por favor, deixe um comentário na seção de comentários dizendo como você usou e para qual finalidade. Isso pode ajudar outras pessoas, ou gerar algumas ideias ou criatividade para que alguém faça algo parecido. Se cuida, tchau, tchau!